Oi pessoal, tudo bem? Como prometido, voltei aqui para falar para vocês aí nesse vídeo a respeito dos produtos, né? E já que eu vou começar a falar dos produtos, já vou começar com a parte mais polêmica aí entre nós do ramo, né? E uma dica aí para quem está começando também na área, né? Tá um pouquinho ligado, né, nesse tipo de serviço, que é a impermeabilização de estofados, né? Na verdade, pessoal, esse tema impermeabilização, ele não é correto de se pronunciar, tá bom? Porque impermeabilização, na verdade, é o que se faz em lajes de casa, né? Em parte de alvenaria. E, na verdade, no estofado se aplica protetor de tecidos, né? Então, quando você for fazer a venda aí de serviço, é legal você dar um toque aí pro seu cliente, né? Explicar qual que é a diferença, porque é muito comum na área, né? O pessoal está acostumado a chamar de impermeabilização, mas é legal a gente ir educando o pessoal, né? Com protetor de tecidos, tá bom? E então, pessoal, vamos falar desse assunto aí que gera muita polêmica, muita discussão, produto inflamável, não inflamável, o que que eu posso utilizar, o que que eu não posso, o que que dá certo, o que que não dá, o que que é bom, o que que é ruim, tem muita coisa para falar aí, tá? Mas eu vou passar um breve vídeo aí para vocês, né? Um pouquinho a respeito desse assunto, né? Protetor de tecido. Qual eu vou utilizar? Bom, nós temos dois tipos de protetor de tecidos no mercado, tá? Eu tenho o produto à base de água, não inflamável, e eu tenho o produto à base de solvente. Esse produto à base de solvente, ele é inflamável. Algumas empresas, né, no segmento, eles estão produzindo alguns produtos que, assim, a base de solvente e garantindo para os clientes finais que ele não é inflamável. Então, assim, gente, algo que a gente tem que analisar, tem que estudar direitinho. Pô, se ele tem solvente, como que ele não é inflamável, né? É algo que, assim, é legal fazer testes e tudo, procurar mais conhecimento. Nós não temos um laboratório aqui, mas nosso parceiro, a Spartan, né? Como eles estão no mercado, eles fazem teste com concorrência, com os outros produtos, e eles nos disseram que realmente é inflamável, né? Eles, em uma certa temperatura, o ponto de fulgor, né, que a gente chama, que é o ponto de chama, ele não precisa nem aquecer muito para ele estar incendiando. Então é algo bem polêmico aí que a gente vai estar discutindo, tá, pessoal? A princípio, assim, qual que é a diferença desses produtos, tá? O produto à base d'água, né, base de água, ele é um produto que ele demora mais para secar e ele é um pouquinho mais frágil, né, no caso aí, tá? Por quê? Ele vai ter que fazer um serviço bem feito de limpeza desse estofado, tá? E depois vai poder aplicar só no dia seguinte, né? Precisa deixar ele secar 100% esse estofado para fazer a aplicação desse produto à base de água. E ele demora em torno de 24 horas de secagem, tá bom, gente? E produto à base solvente. Produto à base solvente, tem pessoas no ramo, tem empresas que fazem a higienização, espera um pouquinho, né, ao ponto de secagem dele, né, espera um pouquinho, até mesmo com estofado úmido, eles já faz a aplicação, porque é um produto que ele tem uma secagem mais rápida e ele dá uma liga maior, digamos assim, né? E aí o que acontece, pessoal? Tem aqueles casos, né? Teve algumas explosões, teve aquela explosão de Curitiba, teve uma série de explosões aí que andou acontecendo por conta desses produtos, né? Por causa desses protetores de tecidos à base solvente inflamáveis, né? Na aplicação desse produto, ele forma gases, tá, gente? Ele vai formando uma névoa de gases e aí o que aconteceu? A dona de casa foi acender o fogão para esquentar a comida e aconteceu essa tragédia aí que nós todos sabemos, tá? Então é muito importante a gente tomar cuidado. O que que vem em primeiro lugar? Nossa saúde, nossas vidas, pessoal. As vidas dos nossos clientes também. Então, assim, eu aconselho tomar muito cuidado nesse processo, nesse tipo de serviço. Por quê?
porque esse tipo de serviço é muito delicado, é um produto que você tem que vender ele muito bem, tá? Porque não é barato, o produto ele não é barato, assim, para fazer uma aplicação e de repente dar algum problema, você tiver um retorno, tem que fazer novamente. Então tem que ser uma venda muito bem feita, muito bem assim sinalizado para o cliente, tá? Como que é a manutenção desse serviço, como que é feita, o que pode ou não fazer no tecido, no estofado, porque assim, às vezes o cliente ele tem uma diarista que vai na casa dele e ela é acostumada a passar um paninho com detergente no sofá para fazer a manutenção de limpeza. Então, assim, gente, a gente tem que orientar muito bem nossos clientes na hora de fazer essa venda para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? E dependendo do dia a dia dele, pode ser que esse produto não atenda muito bem, né? Então a gente tem que analisar direitinho, ver como funciona, estudar mais a fundo, saber o que está fazendo, saber o que está vendendo e, claro, com total responsabilidade aí, que vem em primeiro lugar, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu vou mostrar agora para vocês um produto da linha Spartan, que é um produto assim que muita gente questiona, é um pouquinho polêmico também, né? Mas eu tô aqui para mostrar para vocês e falar por que funciona, tá, gente? Porque muita gente fica, mas não funciona, mas é ruim, não sei o quê. Não, gente, depende de cada aplicador, né? Nós nunca tivemos problemas com a linha Spartan, nunca, tá? Por quê? Porque tem a forma correta de executar o serviço. Não adianta eu fazer um serviço correndo ali, com o produto errado, e depois não vai dar certo mesmo. E aí não adianta você falar que o produto não funciona, tá? É você que está aplicando que tem que ter a noção do que você está fazendo. Fazer um trabalho correto. É a mesma coisa que eu chegar no cliente, fazer uma escovação rápida de qualquer jeito, tudo, puxar e ir embora, nem aspirou o sofá nem nada, e falar que o produto não presta, não limpou direito. Né? É o aplicador que faz a diferença, tá? Então eu vou falar aqui, pessoal, do SpartaGuard, né? Nosso protetor de tecidos aí, SpartaGuard, tá? O SpartaGuard, pessoal, ele é bem questionado aí por alguns, outros nunca tiveram problemas, nós nunca tivemos problemas também com esse protetor de tecidos. Ele é à base de água, ele não é inflamável, tá, pessoal? Então, assim, o que a gente vende para o cliente? A gente vende conforto e segurança, né? Então, eu não tenho coragem de arriscar minha vida ou a vida dos nossos parceiros por um valor aí simbólico, digamos assim. Não vale a pena, né, pessoal? Um acidente desse, eu vou indenizar o resto da vida uma família, entendeu? Eu posso matar alguém, eu posso ser preso, pode acontecer N coisas. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Você não pode vender qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de produto para estar aplicando, né, nesses tecidos, tá bom? O SpartaGuard, qual que é a polêmica? O pessoal reclama que ele não funciona. E eu vou explicar por que ele não funciona. Pessoal, para dar certo esse serviço aqui com o SpartaGuard, o que você precisa fazer? Uma limpeza correta e muito bem feita, pessoal, tá? Então, a princípio, assim, você vai fazer a aplicação, você vai fazer a higienização do sofá antes de aplicar o SpartaGuard. Gente, tem que ser aquela limpeza excelente, cara, de excelência mesmo. Porque qualquer sujidade que ficar no tecido, vestígio de produto, vai dar diferença no resultado final. Tá bom? Então o que você tem que fazer? Todo impermeabilizante, mesmo a base solvente, tá, pessoal? Não só a base de água, mas como a base solvente e como SpartaGuard. Eles não podem ver produtos à base de detergente, tá bom? Produto à base de detergente, ele dissolve a película que protege o tecido, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, qual que é o principal? Você vai fazer aquele serviço no estofado, você tem que fazer uma limpeza bem feita, utilizar uma loção de pouco detergente, base de detergente. Nós usamos o Extraction, né? Alguns chamam de X-Traction, né? Tipo, em vez de puxar para o inglês, puxa para o português. Mas, enfim, Extraction 2 ou X-Traction 2, tá, pessoal? Que a gente usa aí a base detergente. Detergente, não confunda com detergente de lavar louças, tá? Eu vou falar muito aqui base detergente, base
peróxido, tá? Eu vou trabalhar com esses dois, base solvente também, eu vou trabalhar com esse tipo de comunicação para vocês irem acostumando. Por quê? Porque tem vários produtos, tá, pessoal? Base detergente. Eu tenho o Extraction 2, eu tenho o SSE Carpet, né? Ele puxa mais pro neutro, mas também é base detergente. Então, assim, eu tenho um leque de produtos aí bem bacana, tá? Então, assim, qual que é o diferencial? Quando eu vou fazer a limpeza, eu utilizo um pouco menos de detergência, tá, pessoal? Um pouquinho menos de Extraction. Por quê? Para evitar, porque assim, por mais que a gente faça bastante enxágue e tudo mais, fica um pouquinho de resíduo no tecido. E esse pouquinho de resíduo, quando você vai aplicar o impermeabilizante, ele reativa, porque umedece ele ativa novamente. E isso pode causar a quebra da película, tá? Então, como que a gente faz? Eu diminuo na base detergente, certo? E faço a limpeza do estofado. Ah, mas está muito sujo, muito manchado. Gente, assim, tem que ter excelência. Então, vai demandar muita repetição aí, tá? Por isso não pode cobrar barato, gente. Tem que ser um preço justo para você e para o seu cliente, né? Orientar bem seu cliente e passar o preço correto do serviço, tá? Por quê? Vai dar uma demanda enorme de tempo aí na sua limpeza e higienização. Você vai ter que lavar muito bem esse sofá, né, para sair toda a sujidade, todas as manchas, e você vai ter que fazer uma extração excelente também, né, fazendo aquele cruzado que a gente está acostumado a ver aí, para tipo, tirar o máximo de resíduo, não deixar praticamente nada ali de produto, porque esse produto, depois que a gente secar o sofá e chegar no cliente no dia seguinte, nós vamos estar aplicando Spartagard, né? Aí o que acontece? Nessa aplicação, eu tô aqui com, ele tem 5 litros, tá, pessoal? Tô mostrando aqui só amostras aqui para vocês verem, para não ficar com aqueles galões na mão, aquele monte de coisa, tá bom? Então, assim, quando eu for aplicar o Spartagard, ele vai encapsular o tecido, digamos assim, ele vai abraçar aquela fibra do tecido, né, para fazer essa proteção, tá? Então você vai vir com aquele leque aberto, né, com uma distância aí de uns 30 centímetros, com aquele leque, né, uniforme, certinho, com aquela mão de pintura mesmo, fazer aquele leque cruzado, legal aí, tá? Você vai fazer um processo, pessoal, assim, eu já vi aplicador só passando uma névoazinha, pronto, e vai embora. Não vai resolver, tá, pessoal? Não vai funcionar o produto. Ah, eu preciso economizar porque é caro. Então, mas não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Então, assim, você vai ter que dar uma demão mesmo, você tem que encharcar esse tecido, porque, segundo o fabricante Spartan, né, e nós conversamos com a Spartan e tudo mais, nós que acompanhamos, para causar esse encapsulamento de tecido, não adianta eu umedecer só por cima, né? Eu vou ter que umedecer o suficiente esse tecido para tá pegando também na parte de baixo, para molhar ele num todo, digamos assim, né? E aí fazer aquele efeito mesmo de proteção. Aí ele vai secar as 24 horas e vai dar o resultado que o cliente espera, vai ser aquele protetor de tecidos. E outra coisa que o pessoal confunde muito é plastificar o sofá com um protetor de tecidos. Pessoal, não acontece isso, a gente sabe que não acontece isso. Você não está plastificando um sofá e nem pode plastificar um sofá, né? Ele perde a maciez, ele vai ficar mais robusto, mais diferente esse tecido, vai perder um pouco do conforto, vai descaracterizar esse tecido. Então a gente não pode fazer isso. O protetor de tecidos, o que ele serve? Ele serve para retardar a penetração de líquidos, né? E algum outro tipo de sujidade a tempo do cliente conseguir ir lá e fazer essa secagem, né? Então não adianta um exemplo, eu tenho um cachorrinho em casa, tudo bem, aí o cachorrinho vai meia-noite, ele foi lá, correu no sofá e fez um xixi. Você acha que aí quando o cliente acordar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, esse líquido vai estar lá boiando, assim, vai estar por cima do tecido sem penetrar? Não vai, pessoal, ele vai penetrar, né? Ele vai quebrar a película, porque assim, é um protetor de tecidos, ele vai retardar essa umidade entrar, esse líquido entrar no tecido
e molhar, né? Vai ser o tempo suficiente. Ah, eu derramei um suco, eu já tenho que imediatamente pegar um papel, um paninho e colocar de leve sobre a superfície e deixar o papel ou o pano tá sugando, tá puxando esse líquido ou essa sujidade com calma também. Eu não posso fazer aquela ação mecânica de esfregação, que eu vou quebrar a película, independente do produto. O que não funciona é um aplicador. Por isso que a gente tem que corrigir, independente, não é só o Spartan. Estou falando de Spartan aqui, mas os outros produtos também, a mesma coisa. Se a pessoa não faz aquela limpeza correta e aquela aplicagem certinha, vai penetrar, não vai dar certo mesmo. Realmente, tá? Então, assim, mude seu ponto de vista. Tem produto para todo mundo aí, tipos de produto. Basta você escolher o produto correto e saber fazer a aplicação correta, tá? Então, assim, esse produto ele vai retardar a penetração de líquidos, tá, pessoal? Ele não vai plastificar seu sofá e deixar ali a vida inteira um balde d'água em cima do sofá que não vai penetrar. Não adianta. E todo protetor de tecidos, pessoal, se você jogar água em torno aí de 1 metro de altura, ele quebra a película também. Independente se é a base de água, se é a base de solvente, ele vai quebrar a película. Não importa a marca, independente da marca. Então, assim, quando nós fazemos a aplicação, a gente sempre faz aquele teste, né? Encostando ali no tecido e rezando para não penetrar, né? Tipo, aí depois vai lá e seca. Ou escorre. Eu quero ver você fazer um teste com 1 metro, 1,5 metro de um copo d'água e jogar assim, ó. Para ver se vai funcionar. Vai quebrar a película, pode ter certeza. Se não quebrar de imediato, vai danificar muito. Na próxima, eu tenho certeza. No segundo copo, ele vai quebrar, né? Então, assim, é um serviço diferenciado. Você tem que saber vender esse produto, tá? Tem que conversar com o cliente, fazer ele entender. Ah, é um casal solteiro, não tem filhos, não tem cachorro, mora em casa, queria passar só um SpartaGuard, só um produto aí para estar retardando, de repente aconteceu um acidente, não vai estar penetrando nada no meu tecido. Show de bola, legal. Mas se eu tenho criança que vive pulando no sofá, eu tenho pet que vive subindo e tá no chão o tempo todo e sobe no sofá, isso, aquilo, vai sujar o sofá, pessoal. O produto ele não vai retardar a sujeira, ele vai sujar o sofá, né? Independente do produto, vai sujar o sofá. Aí o que acontece? Aí o cliente não quer ficar com aquela aparência ruim, vai pegar o paninho e esfregar com um pouquinho de detergente para estar limpando. Aí o que acontece? Vai remover toda a proteção. E aí quando acontecer alguma coisa, vai falar que o produto não funcionou, que a impermeabilização não dá certo. Então, assim, gente, é aquela consciência na hora de vender, tá? Vender de forma correta para ter o cliente satisfeito e você satisfeito. Tanto que a gente sempre conversa com o cliente, avisa antes, aponta tudo, mostra como funciona e o cliente vai optar se ele vai contratar o serviço ou não. Tá bom, pessoal? Então, foi esse aí o produto de hoje, a linha SpartaGuard aí da Spartan do Brasil, tá? E realmente, pessoal, o produto funciona assim. Às vezes você que não está sabendo usar, tá? Independente do produto, se é a base de água, a base de solvente. Produto à base de solvente, ele tem uma durabilidade um pouquinho maior também. Mas é aquele caso. Pessoal, será que compensa? Será que vale a pena? Não é arriscado? Eu não tô, né? Vale a pena aí por R$700 você arriscar a sua vida, a vida do seu funcionário aí, ou a vida do seu cliente, e pegar uma cadeia, passar um bom tempo aí indenizando uma família, respondendo processo, fechando sua empresa. Então avalia direitinho, tá, pessoal? O que vocês vão utilizar, utilizem com responsabilidade, tá bom? E é isso aí, um forte abraço para vocês e até o próximo produto aí.